Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, de número 73. E leiamos hoje o versículo de número 26. Os Salmos é do número 73. E o versículo é o versículo de número 26. Nós vamos lê-lo, e diz a Bíblia, a palavra do Senhor: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Eu não sei se vai ser possível manter esse texto na tela, que eu vou fazer uma ministração expositiva, e eu gostaria de pedir aos irmãos duas generosidades. A primeira, por bondade, assentai-vos. E a segunda, mantenha a sua Bíblia aberta, porque vai ser uma ministração expositiva, e o projeto desta igreja é uma viva. E hoje, à luz da Bíblia Sagrada, eu vou mostrar para os irmãos o primeiro ambiente em nós onde se deve acontecer um avivamento. E esse ambiente é no nosso homem interior. E esse homem interior, ele precisa reconhecer algumas coisas nele. E a base desse reconhecimento é que vai levá-lo a uma dinâmica de fé para viver uma experiência com o Deus dos céus e tendo o privilégio de desfrutar de um novo estilo de vida. E hoje o salmista Asaf será o nosso protótipo aqui. E à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos fazer uma viagem no seu homem interior. E haverá, na verdade, hoje há uma probabilidade muito grande de cada um de nós olharmos para Asaf e ver impresso nele a nossa imagem, o nosso retrato, a nossa história. Mas também há uma probabilidade grandiosa de você olhar para si mesmo ou para si mesma e enxergar Asaf em você. Então, à luz da Bíblia, caminharemos no seu interior e veremos a exposição que ele fez neste cântico, neste hino, e nessa exposição melódica, verbal. É possível visualizar uma anamnese do seu homem interior. É uma exposição da realidade interna do que ele está vivenciando. E o que levar Asaf a fazer isto? Diante de uma situação tão dramática que ele está vivenciando. Porque ao invés dele ter uma visibilidade plena de Deus sobre a sua vida e o desenvolvimento do propósito divino para com ele, ele foi usar uma metodologia comparativa. E a metodologia comparativa, totalmente contraditória daquilo que a veracidade bíblica nos proporciona. Ele usa a metodologia comparativa da história existencial de si mesmo, baseado na praticidade de pessoas que não têm aliança com Deus, que não têm relacionamento com Deus, que vivem alienadas da presença de Deus, que a Bíblia vai chamar de ímpios, que são aqueles que vivem na praticidade da impiedade, numa ação que vem contradizer todos os princípios éticos, morais, sociais e espirituais divinos, numa reprodução do próprio pecado. E quando ele utiliza essa metodologia comparativa,
ele entra e se torna refém das suas crises existenciais. O seu interior é fragmentado. E Asaf é um adorador. Asaf é um servo de Deus, mas ele chega no seu limite. E na linguagem que ele utiliza, ele chega ao seu último passo. E no seu último passo, ele quase tomba de vez. E ele vai dizer isso no versículo 2 deste salmo que lemos, quando ele diz assim: quanto a mim. Ele não está falando de terceiros, ele está falando de si mesmo, ele está falando da sua totalidade existencial. Ele está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase se desviaram. Ou seja, ele chegou no quase. Ainda bem que Deus, por sua bondade e misericórdia, ele coloca um quase na nossa vida. Ele disse: quase os meus pés desviaram. Ou seja, ele chegou no limite e ele viu que estava em decadência, a ponto de romper a aliança com Deus e se associar aos ímpios. Mas ele disse: quase os meus pés desviaram. E ele vai dizer um pouco mais no versículo 2: pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Ou seja, por uma mínima coisa, eu perderia todo o meu equilíbrio, minha estabilidade espiritual. Eu ia como água de chuva de rio abaixo. Eu ia viver semelhantemente. Onde ele diz: passos escorregadios e os seus pés quase desviando. Retrata o declínio, não só moral, mas espiritual, onde ele está vivenciando este caos na sua história. E diante disto, diante de toda essa metodologia comparativa, ele vai fazer uma análise e ele vai chegar a uma conclusão na sua precipitação, que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena ser fiel a Deus, que não vale a pena ter aliança com o Senhor, porque ele está vivendo um deserto existencial, enquanto os ímpios que não têm aliança estão no jardim florido. Ele está com a sua alma totalmente fragmentada, amargurada, enquanto os ímpios estão com a sua alma regaladamente em júbilo. Enquanto ele está bebendo as suas próprias lágrimas, ele olha e enxerga os ímpios fazendo festas, celebrando. Enquanto ele está servindo a Deus, ele se encontra em um processo de sofrimento. Os ímpios estão vivendo em bonança, em paz. Isso é um paradoxo na mente de Asaf, e quando ele faz esse dualismo baseado nesta metodologia comparativa, ele precipitadamente ele vai dizer: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser santo, não vale a pena ser fiel, não vale a pena preservar-se na fé. E ele vai dizer isso no versículo 13, quando ele diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Ele diz: todo o meu zelo de purificação, de limpeza, de santificação do meu homem interior para Deus, tudo isto é em vão. E chega no versículo 13, na parte B do versículo, ele vai dizer: também é em vão o ato de eu lavar as minhas mãos na minha inocência. Ele fala de uma limpeza interna, que ele chama de purificação. Ele fala de uma limpeza externa, que ele fala de lavar as mãos. Ou seja, eu procuro ser santo tanto por dentro
quanto por fora. Mas tudo isto é em vão. E ele vai dizer o porquê que é em vão na precipitação, no versículo 14. Porque ele diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ou seja, eu me dedico, me reservo, me entrego ao Senhor, mas amanheço o dia, é só aflição, é só castigo. E eu olho para o ímpio, estão sorrindo. Eu olho para o ímpio, estão em pastos verdejantes. E eu, só prova, só tribulação, só adversidade, tudo ao contrário. O vento sopra ao contrário, nada dá certo, nada avança, nada progride. Entra o dia e sai dia, a sensação que eu não saio do lugar, que estou paralisado no tempo. É a situação de Asaf. E ele, diante de toda essa crise existencial que está arrebentando o seu espírito, ferindo a sua alma e repercutindo no seu exterior, diante desse caos existencial, ele toma uma atitude. Mesmo todo ferido, ele vai para o santuário. Não tem um lugar melhor para uma pessoa ser tratada por Deus do que no santuário. E quando ele vai para o santuário, todo machucado, golpeado pela vida, e ali ele tem uma experiência com Deus. Porque Deus, na sua onipresença, Ele pode se revelar em qualquer lugar. Mas na essência absoluta da natureza santa da sua glória, Ele não vai em qualquer lugar. O ambiente tem que ser propício. E um dos ambientes para a revelação da glória de Deus é o seu santuário. E é no santuário que Deus se revela a Asaf. É no santuário que Deus se move. E diante daquela revelação divina, a sua mentalidade é tratada. E a primeira coisa que Deus vai mexer no interior de Asaf é a sua mudança de mente. Porque o avivamento nunca é de fora para dentro. O avivamento é uma transformação no ser humano. E a primeira coisa que o avivamento vai fazer é mudar a nossa mentalidade. Para que a nossa mentalidade não seja uma mentalidade alimentada e motivada por metodologia da praticidade dos ímpios, mas que seja uma mentalidade segundo a mente de Cristo, para que a gente possa pensar igual a Jesus. E quando muda aquela mentalidade, vai mudar todo o seu posicionamento e a sua compreensão. E tudo isso que eu estou falando para os senhores está no versículo 17, quando ele diz: até que, primeiro Deus coloca um quase, depois Deus coloca até que. Entrei no santuário de Deus. Aí vem assim, então. Esse então é uma mudança. Todas as vezes que tem um então na Bíblia, é uma mudança de atitude, é uma mudança de caminho, uma mudança de projeto, é uma mudança de situação. Aí ele diz: então entendi. Ele está falando de entendimento. O entendimento já não é o mesmo antes do santuário, já é um novo entendimento, já é uma nova visibilidade, já é uma nova compreensão, já é uma nova consciência, já é uma nova ideia. Aí ele, no santuário, porque antes do santuário, ele está enxergando o momento, mas ele não enxerga o futuro. Mas no santuário, ele sai do momento e ele consegue enxergar o futuro. E quando ele chega no futuro, nessa visibilidade do futuro, tudo muda nele, porque ele entende: até agora eu estou enxergando o momento, a riqueza do momento, a prosperidade do momento, a vitória do ímpio do momento, todo o gozo do ímpio no momento, e o meu momento de dor, meu momento de sofrimento, meu momento de tristeza, meu momento de aflição. Mas agora eu estou enxergando o meu destino.
Eu estou enxergando o destino deles e chego à compreensão que o meu destino não é igual a deles, porque tudo que eles estão vivendo agora não garante onde eu vou chegar. E eu entendo o fim deles, e o fim deles não será similar ao meu, porque o fim deles não se compra com prata, não se compra com ouro, não se compra com nenhuma matéria-prima terrena. E o meu fim é uma dádiva da bondade de Deus. Ele diz isso no versículo 17. Mas mesmo com essa compreensão, há uma mudança de mente. Mas as feridas continuam na alma, as feridas continuam no espírito. E ele vai dizer isso no versículo 21, quando ele diz assim: assim o meu coração se azedou. Coração azedo é uma expressão que houve perda do sabor pela vida. A angústia é tão grande que ele não tinha doçura no seu interior. No seu interior estava todo azedo, sinônimo de amargura, de tristeza, de aflição, de angústia, de decepção, de desespero. E o único sabor no seu interior, azedo. Se não bastasse isso, ele diz no versículo 21 final: sinto picadas nas minhas entranhas ou nos meus rins, que era o órgão ativado para, juntamente com a alma, expressar as ações emocionais. Aí ele diz: os meus rins eu sinto picada. Imagine você todo dia, como um espinho, uma agulha no teu rim, todo dia, e você se contorcendo. É Asaf. E diante de tudo isso, chegamos no versículo que lemos, e ele vai fazer um resumo de toda a sua história. E esse resumo está no versículo que lemos, quando ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Se você olhar para este versículo, você vai encontrar pelo menos 4 pronomes possessivos. 2 deles estão no masculino, 2 estão no gênero feminino. Ele diz meu coração 2 vezes. Ele diz minha carne e minha porção. Então, quando ele usa esse pronome, ele está falando de si mesmo, ele está falando da sua realidade, ele está falando da sua inteireza. Ele não está falando de outra pessoa, ele está falando daquilo que realmente existe nele. E quando ele vai falar da sua totalidade, ele usa 2 linguagens. A primeira linguagem, ele usa carne. E quando ele usa carne, ele não está usando uma parte do seu corpo, ou um membro do seu corpo. Ele está falando de toda a sua estrutura orgânica ou biológica. Biologicamente, o ser humano é dividido em cabeça, tronco e membro. É justamente o que ele está se referindo. Ao invés dele falar cabeça, tronco e membro, ele resume toda a sua estrutura biológica numa palavra: carne. E ele diz que a carne e o coração desfalecem. Então, começando de trás para frente, quando ele diz coração, a gente lê esta Bíblia, a palavra coração vem de forma equivocada na nossa mente, o órgão, o músculo que bombeia o nosso sangue. Mas a maioria das vezes a palavra coração na Bíblia não se refere ao músculo que bombeia o nosso sangue, mas se refere à totalidade do nosso homem interior. E o nosso homem interior, ele é imaterial, ele é incorpóreo, ele é espiritual. Esse homem interior, numa linguagem bíblica,
é uma essência espiritual, que é apresentado na Bíblia num dualismo espiritual, como alma e espírito, mas também é chamado da imagem e semelhança de Deus, que é aonde está a essência da nossa personalidade, o que nos faz gente, o que nos distingue de toda a criação de Deus, como dos seres angelicais, como dos seres irracionais. É nessa essência incorpórea que a Bíblia chama de alma e espírito que nos faz gente, é que está o poder da decisão, é que está a razão, é que está a consciência, é que está as emoções, é que está a vontade, é que está o livre-arbítrio. E nesta alma, que é a sede das emoções, é ali que é produzida as obras da carne, segundo Paulo, Gálatas capítulo 5, mas tem o Espírito, e o Espírito é onde é produzido o fruto do Espírito, e dentro dessa essência totalitária do homem interior, o toque de Deus no ser humano nunca é na carne, no corpo físico, nunca é na alma o primeiro toque de Deus, é no Espírito, porque o Espírito é o palco do contato de Deus com o homem, é onde Deus manifesta a sua presença, é onde Paulo vai dizer em Romanos 8,16 que o próprio Espírito, se referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, se referindo ao espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Baseado nisso, o ser humano é a única criatura de Deus que pode estar com os seus olhos vendados, os seus ouvidos tapados, sua boca lacrada, as suas mãos algemadas, seus pés amarrados, e ele pode estar dentro da floresta amazônica, ele pode estar no fundo do mar, ele pode estar dentro de um grande peixe, como estava Jonas, que ele é o único ser criado por Deus, que ele não precisa abrir a boca para falar com Deus, que ele se comunica com seu espírito, e Deus se comunica com ele. E Asaf resume tudo isso chamando de coração, que é a sua essência imaterial, e ele se revela o seu aspecto externo, sua estrutura biológica, dizendo carne. Só que há um dualismo neste versículo, carne e coração, e ele vai conectar o verbo desfalecer na carne e no coração, tanto que o verbo está pluralizado, porque está se referindo a esses dois objetos, a carne e o coração. E ele chega e diz assim, falando para Deus e para si mesmo: a minha carne, o meu coração desfalece. E aqui eu começo a fazer uma aplicabilidade para você. O que Asaf está nos ensinando? Asaf, primeiramente, antes dele olhar para o seu exterior, ele olhou para o seu interior. Ele fez um autoexame de si mesmo. Ele fez um diagnóstico, tanto do seu interior quanto do seu exterior. E ele emite a conclusão do seu diagnóstico: nada está bem dentro de mim. Está tudo se desfalecendo. E o que está acontecendo dentro de mim está afetando o meu corpo, porque eu estou reproduzindo aquilo que realmente existe dentro de mim, e ele está reconhecendo que nada está bem dentro dele. E aqui eu te digo, aqui está o primeiro caminho para você viver um avivamento. É quando você para e você faz um autoexame. Nós da família pentecostal, nós equivocadamente só usamos um versículo no dia da ceia, quando Paulo vai dizer aos coríntios: examina-se, pois, o homem a si mesmo.
e nós associamos a um pecado. Mas na verdade, Paulo está nos ensinando que o exame não é só momento de ceia, é diariamente. É a gente parar e olhar primeiramente para dentro de nós, uma viagem interiorana, para fazer uma sondagem, para fazer um autoexame, porque nós somos do lado de fora aquilo que somos do lado de dentro. Nós falamos segundo Jesus porque o coração está cheio. Tudo aquilo que falamos é a realidade do interior do nosso coração. Então, ele faz uma análise e ele tem um reconhecimento que nada está bem dentro dele, que ele está tendo problemas espirituais, emocionais e físicos. E aqui, como eu vos disse, o primeiro caminho de um grande avivamento é quando paramos e fazemos o exame e reconhecemos que nada está bem, que precisamos de uma melhora, que precisamos de um tratamento, que precisamos de uma ação terapêutica, que precisamos de uma cura, que tem algo dentro de nós que está fora do lugar. Deixa eu lhe dizer algo para você hoje aqui. Há uma probabilidade muito grande de você ter chegado neste santuário tentando maquiar, iludir, ocultar, mas na verdade existe um barril de pólvoras prestes a explodir aí dentro de você. Só que você não assume, você não reconhece, você tenta iludir a si mesmo, mentindo para si mesmo, vivendo de faz de conta, dizendo que está tudo bem, quando você chora sozinho, quando você já não tem mais sabor pela vida, quando tudo está azedo dentro de você, quando seus rins sentem picadas todos os dias, e você já não aguenta mais, e você reconhecer que nada está bem, não é sinônimo de fracasso. Porque os verdadeiros fracos são aqueles que não assumem que estão doentes, que não assumem que precisa de tratamento. Somente os fortes, mesmo ferido, mesmo arrebentado, mesmo sangrando, tem a habilidade e a ousadia de dizer: preciso de ajuda, preciso de socorro, preciso de tratamento, preciso de auxílio, porque eu não sou o que era, eu não faço o que fazia, eu não estou reproduzindo o que eu reproduzia, eu não frutifico como eu frutificava, eu estou morrendo em si mesmo. Então deixa eu dizer algo aqui, você crente que me ouve aqui, e usando uma linguagem da família pentecostal, não pense que você vai amanhecer os 365 dias no ano, e como o caso deste ano, 366 dias, falando língua estranha, dando glória a Deus, e dizendo: se o diabo aparecer, eu vou passar por cima dele como rolo compressor. Que não vai amanhecer dia com vontade de sumir, com vontade de desaparecer, com vontade de largar tudo. Não é porque você está em pecado, não é porque você está desviado, não é porque Deus se afastou da tua presença, é simplesmente Deus sinalizando que você não é de ferro, que você não é de concreto, que você não é de aço, que você tem uma alma, que você tem um corpo, que você é gente, que você é ser humano. E ele diz: a minha carne e o meu coração desfalecem.
Então deixa eu dizer algo aqui. Dentro de uma cronologia da originalidade dos Salmos, em média 1000 anos antes de Cristo, foi entoado isto. Se ele não colocasse isso para fora, nós hoje não estávamos falando disto, e também não estava inserido no cânon sagrado. Mas ele colocou para fora. Sabe por quê? Porque ele não optou usar fantasias, ele não optou se maquiar, ele não optou viver na ilusão consigo mesmo. Ele rasgou a máscara, ele se despiu da fantasia, ele expôs a face, ele expôs o seu interior. Ele não se preocupou com o seu status, ele não se preocupou com a sua imagem, ele se preocupou em ser saudável, em ficar bem consigo mesmo. Então deixa eu lhe dizer algo aqui aos senhores e senhoras que me ouvem com muito respeito. Não tente maquiar a sua dor, não use fantasia religiosa, seja autêntico. Se você está triste, não pegue esse microfone para dizer que está alegre, porque você estará mentindo. Seja verdadeiro, diga: estou triste, eu estou em angústia, eu estou em aflição. E deixa eu lhe dizer isso aqui, porque isso aqui eu vou fundamentar em 3 modelos bíblicos para você entender. 3 homens que tinham tudo para viver maquiado, mas não optaram pela maquiagem. Davi tinha tudo para ser maquiado, mas quando você lê Salmos 6:2, Davi abre a boca e diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Dominado por um complexo de desvalorização pessoal, ele abre a boca e diz: Senhor, eu sou como um pardal no telhado. Dominado por um complexo de inferioridade, ele diz: eu sou como um pelicano no deserto. Dominado por uma depressão profunda, ele diz no Salmo 31, versículo 12: sou como um vaso quebrado. Quantas vezes ele cantou dizendo: o único líquido que eu bebo à noite são as minhas próprias lágrimas. E você vai maquiar por quê? Por fim, para a gente ser bem, sintetizar bem aqui, aí chega Jesus, passa 3 anos olhando para 12 discípulos e dizendo: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Aí quando ele chega no Getsemane, ele leva Pedro, Tiago e João e diz: sente aqui, porque eu preciso abrir meu coração para vocês. E ele vai dizer: sabe de uma coisa? A minha alma está profundamente triste. Eu estou com pavor, eu estou com angústia, eu estou em agonia. Não saiam daqui não. Eu não quero nada de vocês, eu só quero vocês. Aí chega Paulo em Filipenses, Paulo vai dizer: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é estar abatido. Aí ele chega em Coríntios 4:8, na segunda epístola, ele diz assim: abatidos sim, mas não destruídos. O que é isso? Não usar máquina. Então não viva de fantasia religiosa.
Se você não tem um ombro amigo para chorar, se você não tem ninguém confiável, se o seu cônjuge você quer preservar para não viver a mesma dor, vai para a beira de um rio, vai para uma chácara, vai para debaixo de uma árvore, vai para uma região oceânica e grite, põe tudo para fora e diga: Deus, eu não aguento mais, tenha misericórdia de mim, socorre-me, ajuda-me, estenda a sua mão. Aprenda a falar da sua dor. Ponha para fora. Ponha para fora. Nada de maquiagem. Nada de fantasia. Ah, porque eu sou isso. Ah, eu represento isto. O meu status é este. E você está morrendo por dentro. Seu status vai ficar. Sua posição vai ficar. Seja ousado consigo mesmo. E ponha tudo para fora. Aí ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem. Deixa eu parar um pouco nesse verbo desfalecer, para fazer uma aplicabilidade para a sua vida. Na originalidade veterotestamentária, esse verbo expressa uma ideia de fragilidade, expressa uma ideia de enfraquecimento, expressa uma ideia de desmaio, expressa uma ideia de estar cambaleando. Ou seja, você está indo para lá e para cá, você sem o equilíbrio, e você indo desmaiando, perdendo todas as forças e descendo ao chão. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho mais força para caminhar, evacuou-se o meu vigor, eu estou tão frágil que eu não suporto nem minha estrutura biológica. E ele está cambaleando. E deixa eu dizer algo aqui aos senhores: quando isso chegar, se você estiver vivendo essa fase de estar desfalecendo, e você procurar força e não encontrar mais, não se desespere. Aí você diz assim: então por que Deus permite eu chegar a esse momento? Porque você não é melhor do que Jesus. Porque se você ler o escritor aos Hebreus capítulo 5 e capítulo 8, você vai ver lá que ele também sentiu fraquezas. Não é só você que sente-se fraco, e ele se sentiu também em fraqueza. Mas eu vou te trazer um cenário dele. Você já ouviu uma série de pregações dizendo que ele levou a cruz até o fim, no cume do Gólgota, mas ele não levou. Na Via Crucis,
que ele estava fazendo com o patímbulo no ombro, chegou o momento que ele cambaleou e a cruz caiu dos seus ombros. O patímbulo, o travessão, caiu dos seus ombros. E não foi ele que levou dali em diante. Pegaram um sirineu e fizeram carregar o patímbulo. Mas qual é o segredo? Que mesmo ele cambaleando, ele não olhou para trás. Mesmo ele cambaleando, ele não desistiu. O suor misturado às lágrimas e à dor, ele continuava seguindo avante. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui. No reino de Deus, na vida cristã, o segredo da caminhada não está na velocidade, e sim na perseverança. Se você não consegue ir em passos largos, diminua o passo, mas vá. Se você não consegue ir com passos curtos, junte os pés e vá se saltando e vá. Se você não consegue dar um salto, vá se arrastando, mas vá. Vá se arrastando, mas vá. Vá se arrastando, mas vá. E quando você não consegue mais ir em pé, se jogue no chão e como um réptil, se arrastando, mas vá. Não importa quanto tempo você vai levar para chegar, o que importa é que você chegará. Mas vá. Está doendo, mas vá. Está gemendo, vá. 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 Vai. Ai. E outra coisa, sabe por que Jesus chegou lá? E ele cumpriu o plano salvífico, e a cruz estava plena, completa, porque o sirineu ajudou a levar o patímbulo. Receba esta palavra aqui. Independente da dor que você está vivendo, não haverá desistência. Não haverá desistência. Não haverá desistência. E eu vou usar uma linguagem bem contemporânea. As portas não serão fechadas. Você não viverá se alimentando das suas desgraças. E você não é cão para viver o resto da vida lambendo as suas próprias feridas. Não haverá desistência. Sabe por quê? Porque o Senhor que tu serve, o Deus que te ama, já proveu um sirineu divino para lhe ajudar a carregar o peso da cruz, da dor. E esse sirineu é o bendito Espírito Santo. Ele está ao seu lado, ele sabe a sua estrutura, e ele está dizendo: filho, vem comigo. E você está dizendo: eu não tenho mais força. Ele diz: eu sei, eu te fortaleço. Eu sou a tua própria força. Eu estou ferido, eu sou o teu bálsamo. Eu não aguento mais. Eu te tomo pela sua mão e seguro na minha mão e te digo: não temas, não temas, não temas. Vamos voltar ao texto original que lemos. E eu já vou liberar vocês.
Vê se está escrito assim na sua Bíblia: a minha carne e meu coração desfalecem. Está escrito isto? Então olhe para a sua Bíblia depois do verbo desfalecer. Vê se tem um ponto final, ou vê se tem um ponto e vírgula. Gramaticalmente, dentro da gramática da língua portuguesa, se ali tem um ponto final, você e eu não sentiríamos falta da segunda parte do versículo. Não precisaria, porque a frase já estava completa, já teria o sentido absoluto. A minha carne e meu coração desfalecem, ponto final. Você não ia perguntar por quê, para quê, não ia perguntar, já estava o sentido pleno. Só que Deus, na regência do bendito Espírito Santo, não colocou um ponto final, colocou um ponto e vírgula. Deixa eu dizer algo para os senhores aqui. Primeira coisa nesse ponto e vírgula: não ponha um ponto e vírgula onde, digo, não ponha um ponto final onde Deus colocou um ponto e vírgula. Não diga o meu filho, não diga acabou, não diga não tem mais jeito, não encerre o teu capítulo, porque não é você que escreve a sua história. Há alguém acima de você que escreve a sua história. E você veio aqui hoje, hoje não é o teu último capítulo, porque o último capítulo ainda vem aí. Hoje é apenas uma virada da página do teu livro existencial. E Deus não colocou um ponto final, porque se Deus colocasse um ponto final ali, sinalizaria que a vida daquele que serve a Deus é só fraqueza, é só luta, é só provação, é só guerra. E quando tem um ponto e vírgula, Deus está dizendo: não, não é só luta, isso é só uma fase, isso é só um período, isso é só uma época, isso é só uma estação. Mas tudo bem, mas deixa que eu vou encerrar no ponto e vírgula. O que é um ponto e vírgula na gramática portuguesa? É uma pausa que se dá na frase para a renovação do oxigênio do fôlego, sinalizando que a frase não terminou, que vem complemento aí. Deus colocou um ponto e vírgula na sua história. E deixa eu lhe dizer, antes de você dar glória a Deus, ouça: o meu coração e a minha carne desfalece. Aí ponto e vírgula, não tem morte, ele está desfalecendo. Mas um ponto e vírgula significa que mesmo fraco, em desmaio, ele está vivo, ele está respirando. Diante de tudo que aconteceu com você, existe algo em nós que a gente não percebe, não valoriza, que é o movimento da inspiração e da expiração. Isso é uma comprovação biológica que você está vivo. Só se você fizer isso, você não precisa que o céu se abra. É Deus sinalizando: apesar de toda a dor, de todo sofrimento, você ainda está sobre a terra. Você está vivo, você está vivo, você está vivo. É só você olhar para trás, é só você olhar o que aconteceu em 2019, 2020. Seus amigos, seus parentes, onde eles estão hoje? Debaixo da terra. E onde está você hoje? Apesar de tudo, você está aqui vivo, porque Deus colocou apenas um ponto e vírgula, apenas um ponto e vírgula. E nesse ponto e vírgula, gramaticalmente, é uma renovação do fôlego, a renovação oxigênio, porque vem algo novo aí. É Deus dizendo para você: filho, filha, renova o fôlego, renova o oxigênio. Ainda é longa a tua jornada, tem algo grande para você, tem algo que seus olhos não viram, que seu ouvido não ouviu, que não chegou no seu coração. Renova o fôlego, renova o fôlego, renova este fôlego. Então, nesta vírgula, guarde três coisas. Não põe um ponto final onde Deus só colocou um ponto e vírgula. 2, você pode estar ferido, mas você está respirando. 3, renova o oxigênio. Tem algo novo aí. Sua jornada não finda aqui.
E deixa eu dizer para vocês aqui, eu não estou ministrando teoria para vocês, eu estou ministrando estilo de vida. Qual dia do mês hoje? Hoje 21. São exatamente 5 meses, 21 dias que Deus me pediu o meu Isaac, o meu filho. 30 anos, 15 de agosto. Quem me acompanha nas redes sociais viram. Você sabe o que é ver o teu filho nascer e o teu filho dar o último suspiro debaixo das suas mãos e você levantar a mão para o céu e dizer: obrigado por acreditar em mim, obrigado pelo investimento, eu te amo. Eu não estou dando teoria, porque eu sei um pouco do que é carne e coração desfalecendo. E se eu estou aqui hoje, é porque eu estou na vírgula, renovando o fôlego, porque era para estar numa masmorra, num cativeiro. Mas a cada dia o meu amor aumenta pelo Senhor, e eu amo, mesmo tendo que chorar. E isso tudo aqui é para você saber que nós não somos super-heróis. O que nos move é a fé, é a graça. E é justamente isso que eu quero proporcionar e propor para você. Sabe por que você é refém? Você é escravo? Porque você ainda não possibilitou a si mesmo o cultivo da fé, uma experiência plena com Jesus, ser abastecido pela graça, para que quando o dia mau chegar, você não venha cometer loucuras e ter combustível para, em meio à dor, mesmo cambaleando, seguir a vida. E só tem uma pessoa que nos possibilita isto: Jesus. Deixa eu lhe dizer, só Jesus. Religião não possibilita isso. Religião aliena. A instituição religiosa não proporciona isso. E nenhum líder religioso vai lhe proporcionar isto. Só Jesus. E Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome a qual devamos ser salvos. Hoje, apesar de eu ter que oferecer o meu próprio filho, bebendo minhas próprias lágrimas, e eu adorando com a minha família, porque eu amo, porque Ele nunca foi infiel para comigo. E é esse Jesus que você precisa. Você não precisa de religião, você precisa de Jesus. E hoje Ele carinhosamente Ele está falando assim: filho, filha, deixa-me eu cuidar de você. Ele está te pedindo, porque Ele não te obriga, porque Ele te deu livre arbítrio, e Ele não quer você por obrigação, Ele te quer por prazer e voluntariedade. E se você desejar, e se você ama a si mesmo e quer uma qualidade de vida, porque uma pessoa sem Jesus, ela só existe
ela não vive, porque qualidade de vida é com Jesus, vida e vida com abundância. E hoje eu quero lhe ajudar, eu quero orar por você, eu quero lhe convidar a viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. E eu te convido hoje a você desfrutar da presença de Jesus. E Ele te dará qualidade de vida, tanto nesta terra, como na eternidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador dos homens. Diante disso, eu te convido agora, onde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você o deseja, levante uma das suas mãos comigo.